Só está escrito assim: então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradavam aos olhos. Então declarou o Senhor, presta atenção nessa palavra, declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens úteis e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu muito por haver criado os seres humanos. Número 7. E declarou então o Senhor, a palavra declarou novamente aqui, meus irmãos: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e a sua misericórdia. Amém, meus irmãos? Não vou orar novamente, porque eu acredito na oração do pastor Ivan, e eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Irmãos, aqui nessa palavra, nessa história de Gênesis, tudo indica e fala a respeito de uma tempestade que aconteceu sobre a humanidade. Uma tempestade que devastou a terra de uma forma absoluta, ficando somente sobre a terra Noé, a sua família e as 3 esposas dos seus filhos, assim adquiriram sobre a terra. Deus, por causa dessa iniquidade, da multiplicação da maldade no coração do homem, ele executou todas as coisas. Por quê? Porque esses pensamentos malignos, perversos, entristeceu o coração de Deus. E quando Deus se entristece, ele declara. Ele declarou aqui que ia destruir toda a humanidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Tem momentos da nossa vida, dos nossos comportamentos, que nós corremos sérios riscos de receber uma declaração negativa da parte de Deus. Mas, por outro lado também, quero mostrar para vocês dentro das Escrituras que Noé recebeu uma declaração de Deus que envolveu a sua família, a sua descendência, a descendência dos seus filhos e todos nós que estavam, de uma certa forma, na sua genitália. Então, irmãos, aqui levou a Deus a declarar isso, a perversidade do homem. Mas em Gênesis capítulo 9, quando Deus ele mostra para Noé que ele poderia descer da arca, a primeira coisa que Noé faz, uma adoração ao Senhor. Então a atitude do comportamento de Noé, a primeira, depois de uma grande tempestade, foi adorar ao Senhor. E essa adoração levou Deus a dar a outra declaração. Está escrito no livro de Gênesis capítulo 9, versículo número 8. E declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco, e tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Olha que interessante. Os comportamentos podem nos fazer a perder a nossa vida, ou pode forçar a Deus a declarar a queda de certas dificuldades na nossa vida. No momento que nós estamos louvando o Senhor Deus aqui, quem consegue dar uma adoração
para Ele, se entregar no momento do louvor, pode tirar de Deus uma declaração dessa magnitude. Nunca mais você vai passar dificuldade financeira. Nunca mais você vai passar dificuldades no casamento. Nunca mais você vai sofrer com drogas. Nunca mais você vai sofrer com pornografia. Nunca mais você vai sofrer com dívidas. Nunca mais você vai sofrer com amizades falsas. Por quê? Uma adoração de dentro profunda, de dentro do nosso coração, nós podemos arrancar uma declaração dessa parte de Deus. Aleluia. Então é por isso que nós devemos adorar a Deus com toda a nossa intensidade, quando nós temos a oportunidade para assim o fazer. Não existem filhos melhores ou inferiores na presença de Deus. Existem filhos que têm sede de Deus. O Espírito, irmãos, de Deus, tudo aponta a declarar da nossa parte que Ele não vai vir simplesmente da nossa vida porque Ele nos acha interessante. Ele vai vir para saciar a nossa fome. Ele vai vir para saciar a nossa sede. Se você não tem sede, não tem fome de Deus, você não recebe a água da rocha. Você não consegue receber a unção que provém de Deus para vencer a tempestade da vida. Aqui, Noé passando nessa tempestade, nessa dificuldade, nessa declaração, se inicia um processo de destruição da terra. E Noé está dentro desse processo. Um processo de dor, de sofrimento, no qual ele viria, com seus próprios olhos, a destruição total da terra. Mas ele tinha ciência que aquilo era somente um processo. Muitos de vocês que estão aqui nessa noite têm confundido o processo com a promessa. Muitos de nós aqui temos confundido o processo com a promessa. As coisas começam a dificultar, a tempestade passa na nossa vida e nós começamos a reclamar e começamos a murmurar diante de Deus. Mas não entendemos que nós estamos passando por um processo e não pela promessa. Quando você entende isso, no momento do seu processo, você glorifica a Deus. No momento da sua prova, você passa por ela com notas boas. Porque você já entende que o processo tem tempo de término, mas a promessa é eterna e ninguém pode mudar isso. Nós estamos participando de um processo. E lembre-se, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que quando a tempestade começa a parar, depois de 40 dias e 40 noites, você sabe muito bem a história, a água começa a baixar. A Bíblia vai dizer que a arca encalha na alta montanha, na montanha mais alta do planeta Terra, chamada Montanha Ararat. E nessa montanha a arca fica parada ali. Tudo me leva a ter, dentro da revelação bíblica e profética, que as tempestades não é para destruir a nossa vida. Aleluia. Quando a tempestade vem sobre a terra, a arca estava em baixo. Quando a tempestade vem, a arca se encalhou aonde? Em cima. A tempestade que você está passando, ela vai te tirar daqui e te colocar aqui. Glória a Deus! A tempestade, a dificuldade que você está passando na sua vida, e não interessa qual seja, está te tirando daqui para te colocar aqui. Glória a Deus! Em Deus, em Cristo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. As tempestades das nossas vidas, elas servem para nos colocar em lugares que sem elas jamais chegaríamos naquele lugar. E quando a arca começa o movimento e ela encalha lá em cima dessa alta montanha, Noé começa agora a planejar como que ele vai fazer para descer da arca. E quando ele vai descer dessa arca, ele envia 2 aves para se informar de como que está o planeta. A primeira ave que ele envia é um corvo. Ele abre a janela e a Bíblia diz que ele solta um corvo e depois solta uma pomba. Para quem não sabe, janela, toda vez que você vê a palavra janela na Bíblia, é o favor de Deus, é o carinho de Deus, é a misericórdia de Deus sobre a vida da pessoa. Por isso que está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, aqueles que se ousam a ser dizimista, ele diz que abre na janela do céu. Ele abre.
dizimista, ofertante, seja lá o que você queira ser. Quando você entrega alguma coisa em adoração a Deus, Ele coloca um favor diante de nós. Aleluia. E Ele libera essas duas aves que têm significados importantíssimos. O corvo é um animal que se alimenta de coisas mortas, que o seu primeiro objetivo é furar os olhos da sua vítima morta. Por isso que o Douglas falou da história de Sansão aqui muito bem. E Sansão teve os seus 2 olhos vazados pelo inimigo. O inimigo quer fazer de tudo para vazar os seus olhos, porque sem visão, qualquer obstáculo te laça, te pega, destrói você, sua família e sua casa. Mas nesta noite, por você estar aqui, saindo da sua casa, do seu conforto, para buscar uma palavra, você entra dentro desse campo, dessa atmosfera de graça e de favor, e Deus não permite que os seus olhos sejam vazados. Aleluia. E pelo contrário, Ele aumenta 1000 vezes mais a intensidade para você ter sensibilidade nos olhos e enxergar de longe o inimigo vindo na sua direção. Ele aumenta a sua intensidade pelo poder da sua unção e da sua graça. E o corvo sai, e a Bíblia diz que ele fica rodeando e não volta. Por quê? Porque o corvo se alimenta de restos de animais mortos. Por isso que ele não volta. Então Noé já tem na mente que a terra está cheia de morte, está cheia de cadáveres por ali, e ainda não era o momento de descer da arca. Será que você se lembra do Senhor e Salvador Jesus? No momento que ele faleceu, o mundo entrou em trevas profundas, uma trevas densa. E esse corvo, que simboliza a morte, é tudo tipológico, foi lá para se alimentar do cadáver de Cristo. Foi lá para vazar os olhos de Cristo. E quando esse corpo, que representa a morte, se aproximou do corpo de Cristo, ele ressuscitou, catou no pescoço do corpo, torceu, jogou no chão, pisou por cima e venceu a morte. Aleluia! Ele tem poder sobre a morte. E quando ele faz isso, existe algo profético sobre a nossa vida. Eu quero declarar nessa noite sobre a vida de vocês, que a partir de agora, de hoje, acaba os corpos da vida de vocês. Na onde existe morte, receba a ressurreição agora. Receba a vida em nome de Jesus, porque o corpo só vai na onde tem morte. E quando você está vivo, as suas coisas, os seus negócios, a sua família tem vida, não tem espaço para o corpo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que na vida de vocês se reposa a pomba. Aleluia! É a pomba, é o símbolo do Espírito, da unção, da glória, da purificação sobre as nossas vidas. O corpo tem um símbolo, irmãos, de tudo que é mal, de depressão, de fofoca, de adultério, de fornicação, de bebidas, de drogas, de ansiedade, de morte, de dívidas. Ele tipifica tudo isso. Será que, se o Criador soltar essas 2 aves nesse exato momento, será que o corvo acha moradia em vós? Será que ele posa aí na sua vida? Ele posa só se você deixar. Em Gênesis capítulo 6, o homem perde o domínio, perde o controle, e o pecado entra, destrói a terra. A primeira coisa que Deus faz em Gênesis capítulo 9, quando Noé desce da arca e adora ele, é devolver o controle, o domínio sobre os animais e sobre todas as coisas. Você sabe o que isso quer dizer? Que a partir de hoje, se você se posicionar, essa doença que está na sua vida, ela cai fora. Essa dívida que está na sua vida, ela cai fora. Ela desaparece, essa tristeza, essa ansiedade. Porque Deus te deu domínio, te deu controle. Para você e para mim. Controle, domínio. Para eliminar essa tristeza, essas coisas ruins da nossa vida. Essa unção da bomba, quando vai para sobre nós, ela nos cura. Eu fui
Assim ela quer fazer com vocês. Quer repousar sobre vocês. Ela quer inclinar sobre vocês e dar poder, dar unção, dar autoridade novamente. E por outro lado tem a pomba, meus irmãos. Que quando Noé solta a pomba, ela volta. Por quê? Porque ainda não tinha vida na terra. Depois de 7 dias, que é o número da perfeição de Deus, onde se inicia o ciclo perfeito, Noé solta novamente aquela pomba. E ao soltar aquela pomba, ela traz no seu bico galhos de oliveira, mostrando que tinha vida. A partir daí, Noé entende a resposta e desce da arca. Tem muita gente que não busca a direção da pomba do Espírito Santo para tomar certas atitudes, não. E quebra a cara e entra na onde tem morte. Nós precisamos urgentemente se apegar mais em Deus e buscar a direção do Espírito para tudo que nós vamos fazer. Eu, por exemplo, adquiri lepra espiritual. Quando eu fui fazer um negócio, pedi a atenção de Deus, pedi os cuidados de Deus, mas Ele não me respondeu. E agora eu aprendi que quando Ele não responde é para ficar do jeito que está, né? Né, Marcelo? Aí eu peguei, Deus não está falando nada, Ele está comigo, o Espírito de Deus está dentro de mim, não tem para ninguém, eu vou para cima. Fui para cima e arrebentei a cara. Quando você não ouvir uma direção precisa de vida do Espírito de Deus, não faça, não ande e não vá. Respeite aquilo que o Espírito vai te dirigir, porque a pomba só anda na onde tem vida. O corpo anda na onde tem morte. O corpo representa Satanás. Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer te levar em lugares áridos. Ele quer minar sua oração. Porque minando a sua oração, 50% da batalha já está vencida. Porque a morte começa a entrar e ser aceita aos poucos. E Noé, então, agora desce da arca através dessa direção. Irmãos, olha que interessante. Assistindo uma reportagem do povo judeu hebraico, eles estavam falando a respeito da oliveira. Irmãos, você parou para pensar que essa oliveira, ela resistiu o dilúvio? É porque o passarinho, a pomba, trouxe um galho da oliveira, vivo, intacto. Em 40 dias não se cresce oliveira nenhuma, porque demora 6 anos, né, para ela poder alcançar sua maturidade. A oliveira suportou o dilúvio. Vocês sabem o que isso quer dizer nos padrões proféticos? A oliveira vem da azeitona, que está relacionada com a unção, o azeite. Quando a pomba, o Espírito de Deus traz para Noé aquele gado, ele estava falando para ele: depois que você descer nessa arca, você vai ser ungido por uma autoridade sem limites, que vai sempre te conduzir em pastos verdejantes. Em Joel capítulo 2 foi profetizado que nós também experimentaríamos essa mesma dádiva que Noé experimentou no momento do dilúvio, após o dilúvio. Então você e eu temos a possibilidade de ser cheios do Espírito e andar com essa unção sobre as nossas vidas. A unção que despedaça jugo, que é resistente nas tempestades, nas dificuldades, que nos mantém de pé no momento da dor, do sofrimento. A unção de Deus que nos mantém de pé. É ela que nos mantém firmes diante de Deus. Então, meus irmãos, nesse livro maravilhoso, Deus ele deixa esses códigos secretos para nós, para nos mostrar tudo aquilo que Ele ia fazer no futuro em Cristo. Em Cristo Ele ia fazer conosco. E Cristo nos deu essa vida, irmãos. Ele nos colocou debaixo desse favor, debaixo dessa graça que nós estamos vivendo hoje. E através disso, nós temos a capacidade de ir mais além, de ir mais longe na nossa vida.
posição desta pomba. Por isso que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele se batizou e João viu o céu se abrindo e um espírito como uma pomba reclinando sobre Cristo, enchendo ele de poder, enchendo ele de unção, de glória. Então, irmãos, aqui em Gênesis 9 vai dizer essa declaração maravilhosa de Deus, que nunca mais ele iria destruir a terra novamente por causa daquela adoração de Noé. Então eu quero declarar a vida de vocês aqui nesta noite. Ele falou na família, nos filhos também. Não sei se você percebeu na hora que eu orei. Então os seus filhos que estão dando problemas, que estão desviados do caminho do Senhor, os filhos deles, o filho dos filhos deles, toda essa galera aí estão debaixo dessa unção. Joel capítulo 2 está escrito que os nossos jovens seriam cheios do Espírito, não seriam rebeldes. Então nós não podemos aceitar, irmão, de forma alguma, que na nossa geração isso venha acontecer. Porque Deus deu uma declaração em Joel capítulo 2. Uma declaração que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos iam ser cheios da presença, ia ter visões, ia ter revelações, ia andar em retidão. Então essa promessa alcança eles, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos também vão ser alcançados pela decisão que você está tendo aqui hoje, nesse momento. Tudo que você decide hoje respinga no futuro. A sua decisão do hoje não é o resultado final, mas decide o resultado final que você vai viver. Então é muito importante você se posicionar no comportamento do agora com sabedoria para ter um futuro que você gosta de ir a viver. Um futuro de paz, de sabedoria. E o Espírito vai te dirigir para tudo isso. Então, irmãos, nesse ano não vai ter corvo na nossa vida. Não vai existir um só corvo na nossa vida que representa a morte. Pelas nossas ideias, não. Pelos nossos pensamentos, não. Porque, irmãos, o diabo, tem muita gente que fica brava com ele. Como que eu atraio um corvo? Para atrair um corvo é com carnes podres, é com carne morta. Não fica bravo com Deus quando o diabo te visita. Isso só acontece porque você já está cheirando mal. A sua carne está morrendo, está matando o seu espírito, está matando a alma por causa da carnalidade. Então o que nós temos que fazer? Debaixo do Espírito, na onde a vida recomeça, na onde a vida se inicia novamente, e esses abutres vão embora da nossa vida, porque só tem espaço na minha vida para pomba. E na vida de vocês? Amém? Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus me lembrou aqui, esse Espírito trouxe no meu coração algo aqui. Calma, irmão Emerson, fala para eles que eles vão ver um corpo assim, num único momento. Vocês lembram quando Elias estava na caverna, passando necessidade de alimentação? Quem lembra dessa história bíblica? E quem levou o alimento para ele? O corpo, representando que quando Deus manda, até o mal vai contribuir, cooperar com a nossa vida. Coloque a mão na posição de receber. Eu quero declarar, eu estou falando declarar, poderia falar profetizar, mas eu estou copiando o meu Criador, o meu Pai. Ele declarou e a coisa aconteceu. E eu vou declarar em nome de Jesus a partir de hoje. Tudo que deu errado na vida de vocês, tudo que trouxe dor na vida de vocês, tudo que trouxe sofrimento na vida de vocês, a partir de hoje, de agora, começa a dar certo. Aleluia. Começa a ir para frente, começa e tudo bem em nome de Jesus. Deus, aleluia.
favor. Favor não é merecimento. Merecimento é diferente de favor. Favor é a graça. Você não merece, você merece até morrer. Você merece que esses corpos te vazem inteirinho. Mas ele olha para você, sente graça, sente misericórdia e resolve te dar um novo caminho, te dar um novo tipo de coisa. É o favor dele. E nesse favor não tem como reclamar. Tem gente que reclama, né? Fulano está sendo usado por Deus, eu não. Estou 300 anos na igreja. 300 anos na igreja. Sabe esses copinhos de café? Que a gente bebe café? Bebe aquilo de água na semana, só espiritual. Não tem sede. Você já pegou aquelas pessoas que pedem água para beber na nossa casa e você vai lá e pega a garrafa de 2 litros? Rapaz, parece que o cara nunca, a moça, né, nunca bebeu água na vida. Ela seca uma garrafa de 2 litros. Você quer mais? Quero. Você pode. Quer mais água? Quero. Você coloca. Essa mesma forma que nós temos que ser diante do Espírito, irmão. Sede de beber dessa água. É sede de beber desta água. Mas aí o que acontece? Na hora de beber desta água, e tem que ir no poço para beber dela, não tem tempo. Eu não tenho tempo. Tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade. Não existe isso. Existe prioridade. E quando você prioriza beber dessa água, as demais coisas ficam em segundo plano. Para as demais coisas não vai dar tempo, mas para essa vai. Eu estava querendo beber um pouco mais dessa água. Mais ou menos 1 hora por dia eu estava querendo beber dessa água. E não sobrava tempo. Eu dei uma reclamada para o pai. Pai, tem que trabalhar, não sei o que, não dá tempo. Aí Deus falou comigo. Acorda mais cedo. Irmãos, eu detesto acordar mais cedo. Acordar mais cedo é um corvo para mim. Mas por causa dessa água, irmãos, eu me submeto a acordar mais cedo, com a cara amarrada. Depois eu lavo o rosto, dou uma hora, o rosto vai melhorando, e a gente vai buscando Deus, e Ele vai dando dessa água. Água que estabiliza a alma. Depressão, ansiedade, tristeza, isso aí desaparece. Eu estava sentindo umas tranqueiradas na alma que dava até medo, rapaz. Estava buscando Deus. Eu não faço mais nada. Eu não bebo mais, não uso droga, não se prostituo. Tomo banho. Não é assim que certas pessoas falam, que vai falar com Deus? Tem gente que vai cobrar de Deus, meu irmão Betinho. Pai, eu sou dizimista. Eu não bebo mais, eu não faço mais aquilo, eu tomo banho. Né? Como se isso fosse algo, né, diferente, né, diante de Deus. Mas isso é nossa obrigação. Mas você vê que atitudes aqui de Noé não. Do povo entristeceu o coração de Deus. Nós temos as condições de entristecer ou alegrar o coração dele. Quer chamar a atenção do Pai? É fazer o altar. É adoração. Não tem outra forma. Quando o povo da terra faz aquilo, Deus se arrependeu, simbolizando o quê? Não foi para isso que eu criei eles. Desanimou Deus da criação. Eu vou acabar com isso daí. Mas quando Noé adora a Deus, Deus se lembrou para que o homem foi feito. Toda vez que você está adorando Deus, Deus se lembra para que Ele te criou. Aleluia, Jesus! Para adorar Ele, para buscar a face dEle, para ser testemunha dEle aqui sobre a terra. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para vocês. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para frente. O relógio aqui no painel não está funcionando, eu estou sem horário, meu ajudante não levantou a mão, eu creio que nós estamos abaixo dos 20 minutos de término. Amém? Vamos deixar esse tempo para poder adorar a Deus e receber as declarações. Fica de pé, igreja do Senhor. Nós adoramos a Deus no início desse culto. Eu creio que cada um adorou de uma forma,
falta de conhecimento. Agora eu passei o conhecimento para vocês. Que na adoração nós podemos receber declarações precisas de Deus, que vai mudar definitivamente qualquer história da nossa vida, qualquer cativeiro. Eu sei que nós buscamos a salvação, mas nós somos seres humanos, estamos aqui na Terra e carecemos de uma boa saúde mental, de uma boa saúde física, de uma boa saúde familiar e de uma boa saúde financeira. Então, irmãos, não é feio pedir isso para Deus, pelo contrário, eu quero convidar você a buscar de Deus tudo aquilo que te irrita, tudo aquilo que te deixa para baixo. Na espiritualidade também, talvez você quer servir a Deus com os seus talentos, mas toda vez que você se dispõe a fazer isso, a morte vem até você, a tristeza, a frieza, e você não consegue se posicionar. Então vamos adorar a Deus, de preferência se todos puder, aquela última do Espírito. E nesse momento nós vamos estar adorando, irmãos. Eu vou pedir para a pomba passar aqui nesse lugar e tocar na sua vida, tocar na sua casa. Já quero autorizar nesse momento o pastor Ivan, como presidente da igreja, me autorizou a ministrar a palavra. E como eu estou na frente dessa pregação, eu autorizo os anjos do Senhor. Aleluia!
Praise the Lord.
curva ela como se estivesse irado. Com a pobreza, com a escassez da sua vida, com a falta de emprego, com a falta de paz dentro da sua casa, com seus filhos desobedientes, com a falta de sexo da sua esposa. E curva aí, humilha. Se curvou? Aleluia! A autoridade está dentro de vós. Glória a Deus. Repete comigo. A partir de hoje, eu não aceito corvos na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, na minha saúde, na minha vida, na minha família. Por esse motivo, eu digo, demônios, enfermidades, doenças, vícios, pegadunha de vocês,
vai nos levar em lugares altos. Você viu que Deus falou na boca do Douglas e me deu o privilégio de traduzir. Muita gente despreza nós. No momento do louvor eu vi muitas coisas ruins sendo desenterradas na terra. Só que eu não falei nada. Depois Deus usou a boca do Douglas e falou a visão que eu tive. Amém, meus irmãos? Deus vai cuidar de cada um de vocês. Continua se posicionando. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Nos ajude a ganhar mais um. Quarta-feira temos um culto maravilhoso. Nós vamos trazer alguns temas para deixar vocês mais acesos, mais vivos em relação a esse Espírito. Amém? Tenha uma semana de vitória. Vá embora na graça de Deus. Que você venha ter uma semana de trabalho magnífica, abundante. Eu declaro